Neste videozinho de leve, o que nós vamos fazer é a leitura da minha redação do Enem 2015, cujo tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. No ano de 2015, eu tirei a nota final de 960 no Enem. Então eu perdi 40 pontos, dessa vez numa única competência. Sabe onde que foi? Na norma culta. Inclusive, esse é um texto muito interessante, porque eu cometi um erro de norma culta na redação, eu deixei ele passar, o que nos mostra que mesmo quem conhece as regras da norma culta pode, eventualmente, acabar deixando passar alguma coisa, dependendo do tempo que você dedica à sua revisão, a atenção e as condições que você está na hora de fazer a prova. Então acompanha comigo, vamos ver se você percebe aí, né, qual que é o erro de norma culta que me arrancou esses pontos. Eu queria te lembrar o seguinte, em 2015 ainda não havia a regra estabelecida de que você podia cometer até 2 erros de norma culta no Enem. Antes, apenas erros excepcionais eram considerados e meio que a definição de erros excepcionais era um pouco quanto fugidia. Um corretor poderia considerar uma crase um erro excepcional e outro achar um erro de crase algo absurdo, ou seja, passível de perder 40 pontos. Então, temos um erro só de norma culta nesse texto, acompanha comigo porque você, se bobear, vai encontrar onde que ele está. Deixa eu diminuir aqui para que a gente possa fazer a leitura com calma e tranquilidade. Nessa redação em 2015, eu resolvi colocar um título. O título foi Redefinindo o Segundo Sexo. Nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões. O Enem não precisa, não exige título na redação. Se você, na verdade, tiver uma excelente ideia de um título, você pode utilizá-lo. Mesmo assim, os corretores são orientados a desconsiderar o título na hora que vão corrigir o seu texto. Ou seja, pelo menos, né, dos últimos anos para cá no Enem, o título passa a simplesmente não vale nada. Então, já há algum tempo eu não uso título na redação, porque na prática significa perder uma linha que você poderia estar escrevendo para algo que não vai ser considerado na avaliação final. Mas aqui usei redefinindo o segundo sexo, fazendo referência, vocês vão ver ao longo do texto, a um trecho que estava inclusive presente na prova de humanas de 2015, A Mulher Não Nasce Mulher, Torna-se Mulher, da Simone de Beauvoir, está no livro O Segundo Sexo, da mesma autora. Então vem comigo. A mulher não existe, ela é a negação do homem. Minha frase aí, entre aspas, é a frase de alguém. Ponto. A frase do psicanalista francês Jacques Lacan aponta uma concepção misógina, ou seja, contra a mulher, a partir da qual a sociedade encara a mulher como coadjuvante, impotente e submissa ao homem. Embora os movimentos feministas tenham ganhado força em 1960 e o Brasil tenha criado medidas para a proteção do segundo sexo, fiz aí mais uma referência indireta, o abuso contra a parcela feminina da população é grave e múltiplo, gerando inúmeras agressões e mortes. Observem, a minha tese apresenta que o abuso é grave e múltiplo, então vou ter que discutir no meu texto a diversidade de formas de abuso contra a mulher, e a ideia de que leva a agressões e mortes, ou seja, eu tenho que percorrer esses pontos ao longo do meu texto, já que foi a promessa que eu estabeleci logo no meu primeiro parágrafo. Eu já começo com o repertório, contextualizando o meu leitor na frase do Lacan, e contestando essa frase, pensando nas evoluções, mas mesmo com evoluções, naquilo que ainda fica pendente para ser resolvido, que é o que vai ser trabalhado nos parágrafos argumentativos, tá? Então, sigamos para o primeiro parágrafo argumentativo. O campo da violência de gênero é amplo. Por meio de comentários e piadas, discursos que posicionam a mulher no espaço do subalterno são repetidos e endossados. Desde a frase de Nelson Rodrigues, você pode não saber porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando, até canções que objetificam o corpo feminino, sempre presentes na cultura brasileira, há a constituição de um processo de violência simbólica que institui crenças sobre a inferioridade da mulher. Isso corrobora para que mais de 80% delas já tenham sofrido assédios e para um aumento alarmante de feminicídios nos últimos 30 anos. Observe o que eu fiz nesse parágrafo. O meu tópico frasal anuncia, evidentemente, olha, o campo da violência de gênero é amplo, ou seja, eu falei em cima, né, que havia uma diversidade de formas pela qual essa violência acontecia, eu reafirmo isso no tópico frasal e eu passo a delimitar. Então, o caminho, veja, os comentários que colocam a mulher, né, como subalterna, e aí eu cito, uso o repertório para poder reafirmar o que eu estou falando, mostro como que isso gera um processo de violência que está relacionado, violência simbólica, que está relacionado com uma série de agressões. Violência simbólica é um conceito do Pierre Bourdieu, mas você vai reparar que aqui eu citei o conceito sem explicar, sem dizer de quem que ele é. Por que eu fiz isso? Tem 2 razões. Primeiro, eu já tenho repertório nesse parágrafo, então eu estou obrigado a trazer um outro repertório novo. Segundo, como eu expliquei um conceito e incorporei ele no meu texto, ele está suficientemente explicado, eu não preciso, né, eu não tinha obrigação de necessariamente colocar articular com o seu pensador. Então, já que eu fiz isso, eu acabei economizando espaço, porque se eu me forçasse a colocar o Bourdieu, talvez eu gastasse mais uma linha. Vocês vão ver que, de maneira geral, os meus textos são apertados, eles cabem ali, né,
no jeito. Bom, se você está prestando atenção, você já encontrou o erro de norma culta aqui desse texto. Onde que ele está? Ele está aqui, ó, na linha 14. Isso corrobora para que mais de 80% delas, veja, a porcentagem no plural, delas no plural, já tenham sofrido assédios. Veja, senhoras e senhores, há um erro de concordância aí nessa linha 14, o que foi, em 2015, suficiente para me morderem 40 pontinhos da competência 1. Desce comigo, vamos para o próximo parágrafo. No entanto, a face mais cruel dessa violência se manifesta em estupros e agressões físicas. Então, eu particularizei, eu falei, né, na minha tese que as agressões e mortes são a face mais grave disso, então eu trouxe isso para cá na discussão do terceiro parágrafo. Na USP, o coletivo feminista GENI vem denunciando sistematicamente casos de abusos sexuais de calouros nos trotes, revelando a intolerância de gênero dos veteranos. 2015 era, inclusive, um ano em que o trote era muito discutido. De tempos em tempos tem um problema muito grande com o trote, ele volta a ser discutido na sociedade, né? Foi o caso de 2015 e, sobretudo, por conta de várias denúncias de estupro na USP. Então, eu trago isso no meu texto como repertório, como conhecimento de mundo. Continua. A agressividade se manifesta também no ambiente doméstico, como mostra o caso de Maria da Penha, quase assassinada pelo marido, inspiração para a lei que levou o seu nome. Então, aqui eu estou falando sobre agressão e sobre estupro, são os pontos que eu prometi que eu ia dar maior ênfase nas agressões e morte de maneira geral. E usei 2 repertórios diferentes para reafirmar aquilo que eu estou dizendo. Aí eu concluo, sempre no final do parágrafo importante, eu concluo rearticulando com o tema. Assim, é evidente que essa parcela da população apresenta flagrante vulnerabilidade, devendo ser protegida, reafirmando, portanto, a necessidade de uma legislação específica para a questão da mulher. Bom, vamos para a intervenção e vou ver como ficou. Você vai ver que eu inicio, é preciso que a sociedade, você não deve fazer isso hoje, tá? Hoje o Enem exige que você tenha pelo menos 2 conectores iniciando o parágrafo, então a maneira mais segura de iniciar o último parágrafo sempre vai ser usando um conector conclusivo, tá? Como não havia essa perspectiva de um número mínimo de conectores entre e interparágrafos no Enem anteriormente na correção, era totalmente admissível que eu iniciasse sem a conjunção. Mas tenha em mente que aqui eu colocaria, se fosse hoje, portanto, vírgula, é preciso que a sociedade deixe de encarar a mulher como um ser entre o homem e o castrado, entre aspas, como afirma Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. Nessa obra ela fala que a visão social da mulher é como se fosse um castrado. Não é exatamente um homem, não é exatamente um outro ser, é alguém que não tem, né, as potências que o homem tem. Então, faço referência à obra por esse mesmo caminho, costuro com o meu título, é o momento que o meu título fica explícito, e sigo o fluxo com o meu texto. Além das medidas punitivas, então, o texto falava sobre aumento de punições e medidas que foram feitas para poder amenizar o problema, então já começo. Além de medidas punitivas, os textos motivadores, né, é necessário que o governo busque ações a longo prazo, como adotar a ideologia de gênero nas escolas e garantir, inclusive, um termo extremamente defasado, né, ideologia de gênero não é o termo correto seria estudos de gênero. Me chamaram a atenção para isso, inclusive, logo depois que eu produzi essa redação, assim que o espelho saiu. Aliás, antes do espelho sair, eu tinha compartilhado o rascunho dela. Mas aqui, enfim, ficou do jeito que ficou, com os conhecimentos que eu tinha disponíveis em 2015, que, graças a Deus, não precisam ser os mesmos, né, a cada ano que passa. E garantir, por meio da admissão e discussão do problema, uma mudança de mentalidade. Além disso, eu não vou aqui contar os elementos, porque até 2015 não havia precisão dos 5 elementos necessários que eram exigidos para a intervenção. Inclusive, os critérios para a correção da intervenção eram extremamente não eram precisos, eu diria. Então, a nova intervenção, que começa a partir de 2017, é muito mais precisa e quando eu chegar na leitura da redação de 2017, a gente comenta ela com carinho. Então, bem, além disso, é essencial que haja respeito e suporte aos movimentos coletivos feministas, com abertura para diálogos e negociação. Observe o que é fundamental aqui. Eu costuro os 2 pontos, tá? Eu costuro a ideia de que tem uma violência simbólica que precisa ser resolvida com a mudança de mentalidade. Eu costuro a ideia de que existem movimentos coletivos, etc., que estão dando suporte a essa questão e que eles precisam ser fortalecidos. Apenas com uma severa mudança cultural será possível redefinir o papel do feminino e impedir que ele permaneça secundário. Então, aqui, no final das contas, eu faço uma costura com o Lacan que eu cito no início e eu costuro o texto como um todo. Essa costura final é um pitelzinho para os textos, o corretor do Enem adora.